Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo de número 24. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Nenhum dos evangelistas disse que Jesus morreu. Eles parecem ter deliberadamente evitado a palavra. Não querem dar a impressão de que no fim a morte o reclamou e ele teve de se render à sua autoridade. A morte não reclamou como sua vítima. Ele a capturou como vencedor sobre ela. Os evangelistas usam entre si 4 expressões diferentes, cada uma delas colocando a iniciativa do processo da morte de Jesus em suas próprias mãos. Marcos diz que ele, com um alto brado, expirou. Marcos 15, verso 37. E Mateus afirma que ele entregou o Espírito. Capítulo 27, verso 50. Enquanto Lucas registra suas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas 23, 4-6. A expressão de João, no entanto, é a mais contundente, a saber, que ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, verso 30. O verbo é novamente paradidome, que foi usado por Barrabás, pelos sacerdotes, por Pilatos e pelos soldados que entregaram Jesus. Agora João coloca nos lábios do próprio Jesus, que entrega o Espírito ao Pai e o corpo à morte. Notemos que antes de fazer isso, ele curvou a cabeça. Não que ele tenha primeiro morrido e então sua cabeça tenha caído sobre o seu peito. Foi o contrário. O curvar a cabeça foi seu último ato de entrega à vontade do Pai. Assim, em palavras e em obras, ao curvar a cabeça e ao declarar que estava entregando o Espírito, Jesus afirmou que a sua morte foi um ato voluntário seu. Jesus poderia ter escapado da morte no último minuto, como disse no jardim. Ele poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Poderia ter descido da cruz, como os que dele zombavam e desafiaram a fazer, mas ele não fez isso. Por sua livre e espontânea vontade, ele se entregou à morte. Foi ele quem determinou a hora, o lugar e o modo de sua partida. As 2 últimas palavras da cruz: está consumado e entrego o meu espírito, proclamou Jesus como vencedor sobre o pecado e a morte. Devemos vir humildemente à cruz, merecendo nada a não ser juízo, implorando por nada a não ser misericórdia, e Cristo nos libertará da culpa do pecado e do pavor da morte. 2 Coríntios 12, 2-4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Um homem em Cristo é um eufemismo de Paulo para si mesmo. Fica claro a partir do verso 7 que o homem em questão é o próprio Paulo. O 3º céu é o lugar da habitação de Deus. O 1º céu é o atmosférico e o 2º céu é o planetário. A época, há 14 anos, deve ter sido por volta de 42 de Cristo, supondo que a carta de 2 Coríntios foi escrita em 55. Portanto, esta visão aconteceu antes das viagens missionárias de Paulo, e, evidentemente, ele não tinha feito menção delas até agora. Paulo não tinha certeza do seu corpo. No corpo ou fora do corpo, fora elevado ao céu, ou não durante a visão.
Além do verso 2, Paulo só fez uso deste verbo arrebatado para se referir ao levantamento do corpo dos cristãos que estiverem vivos e ao encontro do Senhor nos ares, quando ele voltar, por vezes chamado de arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,17. Portanto, a palavra paraíso expressa a mesma ideia do terceiro céu no verso 2. Ela aparece em outras duas passagens do Novo Testamento, em que também significa céu. Lucas 23, versículo de número 43.